Vamos dar uma olhada em uma das negociações mais arriscadas, talvez de toda a história. E não envolve dinheiro nem poder político. O que está em jogo aqui é o destino de uma nação inteira, decidido numa conversa entre um líder e o seu Deus. É uma história antiga, claro, mas com lições super atuais sobre liderança e o poder de interceder por outros. Imagina só a cena. Você recebe a chave para tudo que sempre sonhou, a grande promessa da sua vida. Mas tem um detalhe. A única pessoa que realmente importa diz que não vai junto. Essa é a crise no centro da nossa análise de hoje. Uma promessa incrível, mas com uma condição, que é simplesmente devastadora. Ok, vamos mergulhar nisso. A história começa bem, sabe? Começa com uma promessa. Deus confirma que vai sim dar a terra prometida ao povo de Israel. Parece ótimo, certo? Mas aí vem o balde de água fria. Que decreto, hein? É chocante. A terra é de vocês, mas eu não vou junto. E a razão? A teimosia do povo era tão grande, mas tão grande, que a santidade de Deus poderia literalmente aniquilá-los pelo caminho. De repente, a promessa sem a presença vira quase uma maldição. Agora, o que é bem interessante aqui é esse termo, dura cerviz. Não é só um xingamento, sabe? É uma imagem muito poderosa. Pensa num boi de carga que simplesmente empaca, que se recusa a virrar o pescoço, que resiste a todo custo. Era essa a visão que Deus tinha do povo naquele exato momento. Bom, como era de se esperar, a reação a essa notícia não foi nada boa. A promessa da terra perdeu todo o brilho, né? A ausência de Deus, nossa, ofuscou completamente tudo. A resposta deles foi na hora, e foi bem profunda. Eles sacaram que a terra sem Deus não era a verdadeira promessa. E o luto não foi só por dentro não, foi visível. Eles tiraram seus enfeites, os seus adornos, um sinal externo de uma tristeza e de uma humilhação internas. E olha que curioso, esse gesto nem partiu deles. A remoção dos ornamentos foi, na verdade, uma resposta direta a uma ordem de Deus. Foi um ato de submissão, um sinal de que eles estavam se despindo do orgulho, esperando por algum tipo de misericórdia. No meio dessa crise nacional toda, uma figura se destaca: Moisés. Enquanto o povo está lá de luto e tecnicamente separado de Deus, Moisés estabelece um ponto de conexão único, um lugar de mediação. O pecado do povo tinha criado essa distância, e essa tenda, agora fora do acampamento, simbolizava perfeitamente essa separação. E Moisés se posiciona ali como um intermediário, a ponte, nesse abismo que se abriu entre Deus e Israel. E aqui está o alicerce de tudo o que vai acontecer. Essa não era uma relação formal, distante. A comunicação entre Deus e Moisés tinha a intimidade de uma conversa entre amigos. E é essa amizade que dá a Moisés a ousadia para começar essa negociação. Então, armado com essa intimidade única, Moisés não se limita a lamentar a situação. Ele começa a argumentar, ele começa a negociar. E a estratégia dele, é simplesmente genial. Percebe a lógica aqui? Moisés não apela para a emoção, mas sim para as próprias palavras e para o caráter de Deus. Primeiro, ele ancora o pedido na relação pessoal deles. Segundo, ele pede orientação, um caminho. E terceiro, ele conecta o destino pessoal dele ao destino de toda a nação, lembrando a Deus, olha, eles são o teu povo. E este slide resume tudo. De um lado, a decisão divina baseada na justiça. Do outro, o apelo de um líder que entende que a presença de Deus é muito mais valiosa do que qualquer promessa. Para Moisés, o destino não valia a pena sem a jornada com Deus. E não é que funciona. A primeira concessão é feita. Deus concorda em ir e dar descanso. Parece uma vitória, certo? Mas Moisés ainda não terminou. Ele entende que precisa de mais clareza. Moisés, então, leva o argumento um passo adiante. Ele articula que a própria identidade de Israel como povo de Deus depende da sua presença. Sem ela, eles seriam só mais uma nação qualquer. A presença divina é o que os tornava únicos, especiais. Vitória total. Moisés, através da sua intercessão ousada e super bem fundamentada, consegue reverter completamente o decreto inicial. A promessa e a presença estão reunidas de novo. A crise foi resolvida. Mas a história não termina aí. Encorajado por esse sucesso todo, Moisés faz um último pedido, o mais audacioso de todos, que leva essa conversa para um nível totalmente novo. Pensa na audácia disso. Depois de conseguir o que queria, ele pede por mais. Ele não quer apenas a presença de Deus, ele quer uma revelação da essência de Deus. Ele quer ver a glória divina. Isso cria um problema, claro.
Existe uma lei fundamental no universo espiritual. A santidade total da face de Deus é insuportável para a humanidade. O pedido de Moisés é literalmente um desejo de morte. Mas Deus, na sua misericórdia, não diz apenas não. Ele encontra um jeito criativo de atender ao desejo do coração do seu amigo e, ao mesmo tempo, protegê-lo. Ele providencia um esconderijo, uma fenda na rocha e usa a própria mão como escudo. E esta é a imagem final, e que imagem poderosa! Moisés não vê a face de Deus, mas ele vê o rastro da sua glória. Ele experimenta uma revelação parcial, mas incrivelmente íntima, da majestade divina. É um momento de muito mistério e de uma proximidade profunda. Então, o que começou como uma crise de separação acabou se transformando na mais profunda experiência de intimidade. Isso nos deixa com a pergunta, né? Que lições a gente pode tirar sobre a coragem de interceder, sobre a importância da presença acima da promessa e sobre o tipo de amizade que pode, de fato, mudar o curso do destino?